você na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a presença de Deus ela possa entrar na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família. É com muita alegria que nós estamos aqui essa noite para adorar o Senhor, para profetizar, exaltar, engrandecer o nosso Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós acabamos de adorar aqui, né, que num ambiente de glória, anjos e homens, eles exaltam o Rei da Glória. Este louvor, ele toca muito forte no meu coração, porque a palavra de Deus diz que os anjos eles sobem e descem, declarando para o nosso Deus que Ele é santo. Olha que coisa linda, é muito lindo isso, porque quando tem a presença do Espírito Santo de Deus, quando você está num ambiente de glória, num ambiente da adoração, num ambiente onde você começa a esvaziar as nossas vontades e começa a pedir, a invocar a presença do Yeshua em nossas vidas, nós conseguimos, meu irmão, minha irmã, nesse instante, naquele ambiente de glória, fumaça da glória do Senhor começa a nos envolver no teu amor, no teu humano. E nós queremos estar preparados. Nós queremos estar prontos para quando o Senhor nos chamar. Porque estamos vivendo um período muito turbulento, mas no qual a presença de Deus ela jamais se afastou de nós. Você que está nos ouvindo agora, você que está aqui conosco adorando ao Senhor, nós estamos orando pelo nosso país, estamos orando pela nossa cidade, pelos nossos irmãos, porque nesse momento não é placa denominacional, é um povo, do nosso povo é chamado filho e filhas de Deus. Estamos todos nós orando, clamando ao Senhor, e eu creio que, com a palavra de Deus diz em Jeremias, quando nós clamamos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor vai inclinar os ouvidos dele ao clamor da tua igreja. Então, meu irmão, minha irmã, não importa, eu comecei aqui, né, antes de adorar este louvor, falando que maior o que está dentro de mim, o que está dentro de você, do que está no mundo. E Deus ele te chamou, meu irmão, numa época agora que nós estamos vivendo, para nós confiarmos mais ainda nele. Porque pode estar faltando tudo, cara, tudo, mas a presença de Deus, ela não pode faltar, porque a presença de Deus é aquela que nos renova dia após dia. Eu profetizo agora na tua vida que o Espírito Santo de Deus ele vai tomar o controle da tua vida, da tua direção, da tua família. Hoje nós colocamos aqui nessa live, no dia de hoje, para uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Muitas coisas acontecendo, mas uma das coisas que esse vírus, que essa pandemia que estamos vivendo hoje, ela tem feito, uma das coisas assim que a gente tem que ficar mais ligado, né, na minha humilde opinião, ela tem tirado o relacionamento. Ela tem tirado o abraço, ela tem tirado o aperto de mão, ela tem tirado aquilo que muitas vezes nós precisamos apenas disso. E igreja é um lugar de relacionamento, meu irmão. E muitas das vezes isso está sendo tirado de nós. Não tem nenhum aqui querendo infringir nenhuma lei, não. Só que nada pode parar o povo de Deus. Ei, tudo que acontece é da vontade do nosso Deus. Nós aprendemos que não cai nenhuma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Se assim o Senhor não permitir. O que nós temos feito nesse período, o Espírito Santo de Deus, Ele está nos preparando para uma batalha. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não adianta falar para você aqui que Jesus está voltando, que as coisas estão tudo acontecendo para um determinado fim. Porque a Bíblia diz que esse dia chegaria como um ladrão que vem à noite. Eu e você não esperamos, por isso temos que estar vigilantes. Então, não sei como está o teu espírito hoje, você que está aqui adorando conosco, você que está aí na tua casa, eu não sei como você tem enfrentado esses dias, mas hoje eu tenho uma palavra precisa do Espírito Santo de Deus, um posicionamento da igreja para mim e para você. Deus quer nos posicionar para uma batalha espiritual, para uma guerra espiritual. Ei, você e a tua casa agora, você que está nos assistindo, Deus quer um posicionamento meu e seu, porque a igreja não pode se calar no momento de caos. A igreja não pode se calar no momento de tempestade. Sabe por quê? Porque nós temos Ele, Jesus Cristo de Nazaré, que pode cessar qualquer tempestade, qualquer dor.
inimigos ali, adversários dele. Olha que interessante. Mas ele estava ali. E com uma só palavra, ele mandou o vento, as ondas, tudo parar. Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então eu quero te convidar essa noite para entrar no livro de Efésios comigo. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10, no qual a palavra diz a armadura de Deus. É onde nós nos revestimos da armadura do Senhor, como soldado que vai para a guerra. Eu não sei o que nós vamos enfrentar lá fora, mas tudo tem um tempo para o Espírito Santo, para o nosso Deus. Todas as coisas têm um tempo determinado na terra para todas as coisas acontecerem. Mas eis que neste tempo o Senhor, Ele chama eu e você para um determinado período no qual nós temos que estar adorando ao Senhor, fortalecendo o nosso espírito, porque é chegado a hora. É chegado a hora de uma grande batalha espiritual que estamos passando. Mas eu tenho aprendido que logo depois de uma batalha, meu irmão, logo depois de uma luta, de uma tribulação, de uma tempestade, vem a bonança, vem uma grande vitória, vem sim, porque o nosso Deus, Ele prometeu aqui, ou seja, Ele falou na palavra do Senhor que nós somos mais do que vencedores acima de todas essas coisas. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos começar aqui, lendo o versículo 11, para nós começarmos a entrar na palavra de Deus essa noite. Fica ligado, você que está aqui, você que está na tua casa, porque o Senhor Ele quer te revestir. Porque a obra de Deus, ela não é para meninos apenas, não. Deus está chamando homens e mulheres que não têm medo, homens e mulheres que têm coragem. Deus está chamando homens e mulheres que estão dispostos a entregar a tua vida por amor do Senhor. É momento de eu e você não nos escondermos apenas com medo, não. Porque o medo ele traz muitas das vezes a derrota e insegurança. É momento de eu e você colocar coragem, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é maior em nossas vidas. Deus Ele quer te revestir hoje. Você que está aqui, você que está na tua casa, não sei o motivo pelo qual você está nos assistindo, mas Deus tem uma palavra precisa, um posicionamento no qual você vai sair daqui. Você depois que ouvir essa palavra, vai vestir a armadura de Deus e vai estar pronto para guerrear. Glória a Deus. Versículo 11, Efésios 6, versículo 11, para começar. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia. Vamos parar por aqui para a gente estar começando. Eu tenho aprendido nesses tempos aí, eu não sei você, mas talvez, para mim, eu tenho certeza, você eu não sei, mas para mim o maior dia da minha vida foi quando eu reconheci o Senhor como meu único Salvador. Quando você, independente daquilo que você é, independente daquilo que você fez, quando você fala assim, Senhor, eu te reconheço, Pai, como o único e suficiente Salvador da minha vida. É lógico que nós temos vários momentos, né? Filhos, casamento, outras coisas especiais que nós adquirimos nessa vida. Mas o maior dia para mim foi quando eu reconheci o meu Deus como meu único Salvador. Porque naquele momento eu estava saindo de uma vida de trevas, de escuridão, para a vida da luz. Ou seja, aquilo que estava escuro na minha vida começou a clarear. Porque o nosso Jesus, Ele é a luz do mundo. E aonde a presença do Yeshua chega, as trevas têm que ir embora. Aonde a presença do Senhor ela chega, todo mal ele tem que sair. Então você que está nos assistindo agora, eu não sei se você consegue lembrar, ou talvez você lembre exatamente o dia que você reconheceu o Senhor como teu Salvador. Em Lucas fala, né, que quando nós voltamos, né, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, reconhecemos Ele, há uma festa no céu, uma grande festa no céu. Olha, nós somos responsáveis por uma grande festa no céu, porque nós aceitamos, reconhecemos a Ele como nosso único Salvador. Olha que momento lindo, momento de alegria. E aí vem o primeiro amor, vem a vontade de adorar, vem a vontade de orar. A gente quer orar toda hora, a gente quer amar toda hora, a gente quer estar ali pronto para fazer a obra de Deus. Isso é inevitável, porque antes era treva e agora é luz. A presença do Espírito Santo ela entra
como foi com os apóstolos, vem uma ousadia, vem um temor, vem uma força de dentro de nós que nós nem esperávamos. É algo muito lindo. Só que a partir do momento que nós aceitamos, reconhecemos o Senhor como nosso único Salvador, vem também as batalhas espirituais. Vem momentos de luta. Vem uma grande luta em nossas vidas. Quando eu aceito, reconheço o Senhor Jesus como meu único Salvador, vem a alegria, vem um momento de prazer, vem um momento no qual eu tenho certeza que eu não estou mais sozinho, a presença do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eu ganho um adversário, do qual esse nome é Satanás. Porque quando eu estava na treva, ele não ligava para mim, mas a partir do momento que eu me tornei luz, a vontade dele é de me exterminar, matar, de destruir. Porque essa é a vontade do maligno. Ele quer roubar a nossa semente do Espírito Santo de Deus, que o Senhor, ela planta em nosso coração. Porque é o seguinte, eu separei aqui duas coisas. Porque primeiro, a gente tem um Deus. Nós temos um Deus que nos ama, que não vai deixar nenhuma luta nos tragar, nos derrubar. E além disso tudo, Ele manifestou o amor dele através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós vemos um Deus que nos ama, que entregou o seu próprio Filho por amor de mim e de você. Aleluia! Glória a Deus! Só que também tem o diabo, que ele, além de tentar me matar e me destruir, ele quer destruir todos os planos de Deus para nossas vidas. Tudo que o Senhor, nosso Deus, Ele coloca para mim e para você, o inimigo, ele tenta destruir. Só que aqui no versículo 12 de Efésios 6, diz a palavra do Senhor assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí eu louvo para você que agora, que num ambiente de glória, a nossa luta não é contra aquilo que a gente vê, porque existe um Deus acima de todas as coisas, que coloca os teus anjos, o Espírito Santo, em nosso favor, porque é uma batalha espiritual. A minha luta não é contra carne nem sangue, não é contra homens, pessoas que eu vejo, não. A minha luta é contra principados e potestades, é contra a maldade, é contra aquilo, né, que muitas vezes Satanás ele tenta colocar em nossas vidas. No livro de Mateus capítulo 13, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente só para você entender algo, para a gente entrar naquilo que Deus quer. Mateus capítulo 13, versículo 19, aqui fala da parábola do semeador. Você que depois puder estudar essa parábola, você estuda, porque ela é muito gratificante, bem esclarecedora para os dias de hoje. Mas no versículo 19 fala assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Olha a nossa luta aí. Nós estamos na presença do Senhor, nós estamos manifestando a presença de Deus, mas quando nós fazemos de qualquer jeito, sem entendimento daquilo que o Senhor tem para mim e para você, vem o maligno e rouba a semente que está no nosso coração. Sabe o que é isso? Quando nós não estamos vigiando, quando nós não estamos entendendo aquilo que Deus tem, a movimentação, o que o Senhor tem para mim e para você. Porque a nossa luta, eu volto a falar que não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade. Muitas coisas nós não estamos vendo, mas no mundo espiritual as coisas têm acontecido, porque o nosso Deus não nos desampara. Então é um momento no qual nós não temos como mais tomar outra decisão a não ser aquela que nós tomamos lá no começo, quando eu reconheci, quando você reconheceu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Hoje estava conversando com uma ovelha aqui pelo celular, e tem situações que nós temos que conflitar.
Tem situações que nós temos que ir para a luta. Então, nesse momento, no qual nós sabemos que o espírito maligno, ele quer roubar a semente de Deus no nosso coração. Nós sabemos que o espírito maligno, ele quer destruir nossas vidas. Ele quer nos tirar da presença do Senhor, destruir todos os planos que Deus tem para mim e para você. Só que interessante que ele é derrotado. Ele sabe que o nosso Senhor Jesus tem todo o poder e nos faz mais do que vencedor, mas nós perdemos para nós mesmos. Quando nós deixamos de confiar, quando nós deixamos de adorar, ou quando nós ficamos parados com medo, esperando as coisas acontecerem. Nós temos que orar, meu irmão, é uma oração. A gente ora, mas vem a palavra ação, nós temos que agir. Não adianta eu orar, não adianta eu apenas ficar parado, eu tenho que dar uma ação. Eu tenho que tocar o coração de Deus. Então eu começo a prestar atenção essa noite, porque nós estamos aqui para evitar os conflitos espirituais. Porque para Satanás é muito bom nós ficarmos quietos, esperando algo acontecer. Ei, está na hora de você pegar a espada de Deus, a palavra do Senhor Jesus, ei, e começar a conflitar os espíritos malignos nas regiões celestiais, através da palavra do Senhor. Porque chegamos a um determinado momento que nós temos que ter um enfrentamento. A igreja tem que começar a ter um enfrentamento nesses tempos. Não podemos apenas aceitar o que as coisas vêm acontecer, o que falam para nós, porque nós temos um Deus que ele é todo poderoso e está acima de todas as coisas. Estão tentando acabar com o relacionamento, estão tentando destruir famílias, estão tentando tirar o relacionamento meu e de você, dos irmãos, a comunhão. Então é um momento de enfrentamento espiritual. Não estou falando para você sair na rua brigando com todo mundo, não. Não estou falando para você ir para a sua prefeitura e atrás da juíza que está impedindo as coisas acontecerem, não. Eu estou falando de um enfrentamento espiritual. Muitas batalhas são vencidas através de jejum e oração. Muitas batalhas são vencidas através do joelho dobrado no chão. E o que você tem feito para mudar esse cenário? Deus tem te chamado para fazer diferença. Deus tem te chamado para ser uma luz no mundo. E o que você tem feito para mudar esse cenário? Pela misericórdia e a graça de Deus. Meu Deus, tem muitas coisas acontecendo. Essa semana nós fomos aqui em Barra Mansa. Foi ontem, antes de ontem, eu vi uma loja conhecida em Barra Mansa. Colocaram no Facebook, ela fechada. Tinha uma frase ali, que é um texto de agradecimento. Pediram desculpa, mas não tiveram como manter por causa desse problema. Pessoas perdendo emprego, pessoas ficando com fome, pessoas não tendo dinheiro para pagar as contas. Não é apenas uma consequência do que nós estamos vivendo. Ei, cadê o povo de Deus? Cadê eu? Cadê você neste momento? O que nós temos feito para que isso venha, né, ser alcançado nos reinos espirituais, nas regiões celestiais? É o momento de você abrir a sua boca, jejuar, orar, manifestar a glória de Deus. Porque nós estamos num momento, meu irmão, ou que a gente avança ou que a gente recua. Esse exato momento você ou avança ou recua, ou fica parado. Sabe quem nos instrui isso? O Senhor. Porque realmente tem momento de avançar, tem momento de recuar e tem momento de parar. O que Deus tem falado com você nesses dias? Ei, é hora de você avançar? É hora de você recuar em algumas áreas? É hora de você parar para ouvir o que o nosso Deus tem para você? Mas uma coisa eu te garanto, meu irmão, essa noite é hora de nós vestirmos a armadura de Deus. Porque não podemos ir para a guerra despreparados. Não podemos ir para a guerra de qualquer jeito. Eu tenho que enfrentar sim. Eu tenho que enfrentar as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Porque, meu irmão, minha irmã, eu falo para você que como pastor essa noite, é muito fácil vir um vírus, eu me trancar na minha casa e ficar com medo. E quando alguma ovelha, alguém me pediu uma oração, alguma coisa, eu falo, não posso, porque tem um vírus que está matando todo mundo aí. Ei, o maior é o que está dentro de nós.
Se for para morrer, a Bíblia diz que agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa hora vai chegar para todos nós. Então, meu irmão, que for para morrer, que morra com Cristo. Mas tenha a consciência que você fez tudo aquilo que o teu Deus te chamou. Porque não é uma luta, não é uma pandemia, não é um vírus que pode parar o homem e a mulher que tem um propósito do Senhor em suas vidas. Eu volto a falar, não estou falando para ninguém ir para a rua desesperado, não me interprete mal. Mas é a hora de você, que foi chamado segundo o propósito do Senhor, começar a enfrentar nas regiões celestiais, a jejuar, a orar, a pregar. Porque é tempo no qual pessoas, mais do que nunca, estão precisando da nossa oração, do nosso amor, até mesmo do nosso abraço. Aleluia. Uma oração sua pode salvar uma vida. Um clamor seu pode libertar, através do Espírito Santo de Deus, uma família. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, se Deus mandou você abrir tua boca, abra, mas abra somente para falar e fazer aquilo que Deus te mandou. Mas antes de qualquer coisa, se reveja das armaduras de Deus. Precisamos duas coisas nesta noite: vestir as armaduras, porque não adianta eu apenas saber que tem. Se eu deixá-las ali no canto, eu não vou estar protegido. Eu sei que tem Deus, eu sei que tem o Espírito Santo, eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas se eu não praticar aquilo que eu tenho ouvido, de nada vai adiantar. Eu estava assistindo hoje pela manhã na igreja do nosso amigo aí, pastor Cleide, Jesus Church, lá em Volta Redonda. Eles estavam fazendo uma escola dominical, uma escola com vários pastores ali, alguns evangelistas, né? E ali o evangelista falou algo que me chamou a atenção, que fala dos dois alicerces. Porque um, ele constrói a casa na rocha, e o outro constrói sobre a areia. Mas os dois ouviram o Senhor, só que um praticou e o outro não. Vocês conhecem essa parábola? Por que eu estou falando isso aqui? Porque o falar de Deus é para todos nós. Deus fala para você, Deus fala para as pessoas lá fora. Agora, praticar aquilo que Deus falou, isso está na nossa escolha. Vestir a armadura de Deus nessa noite também está na minha escolha. E outra coisa que eu preciso ter é pulso firme. Nós pedimos muitas das vezes a igreja primitiva. Ai, que saudade da igreja primitiva. Ai, que saudade da igreja primitiva. Os apóstolos com os irmãos ali, eles dividiam tudo que eles tinham. A igreja primitiva, nada detinha eles. Eles iam pregar a palavra do Senhor na rua. E ali, os sacerdotes ali, muitas das vezes no cemitério, prendia eles. Aí o anjo do Senhor ia lá, libertava eles, e eles já saíam da prisão e iam pregar de novo, tendo uma ordem para não pregar o nome do Senhor Jesus. A igreja primitiva, o que ela faria neste momento? Iria se esconder? Ou iria continuar pregando a palavra do Senhor? Porque nada pode calar a voz do adorador, nada pode calar, nada pode calar aquele que foi chamado para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Para a palavra do Senhor chegar para mim e para você hoje, tem um marketing na Bíblia, vários marketing. Vou falar do primeiro, de Estevão. Um jovem que subiu para falar, e que quando estava sendo apedrejado até a morte, ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque teve sangue para chegar até aqui, teve sangue na cruz, teve sangue de profetas do Senhor. E o que nós temos feito na palavra de Deus, que é a base para tudo nas nossas vidas. Aqui está a base. A base não é o que a pessoa lá fora fala.
pastor, se posiciona perante a palavra de Deus. Vamos lá. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O dia mau está aí. Dia no qual nós jamais esperávamos. Quem é que esperava que isso ia acontecer? Começamos 2020 falando que seria o melhor ano da nossa vida. Ainda pode ser, né? Vai ser, eu creio que vai. Mas o dia mau está aí. E aqui a Bíblia diz que nós temos que tomar a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Sabe o que eu aprendo com isso? O dia mau chega, mas para homens e mulheres de revelação, que entendem o mistério da palavra de Deus, que está diante da presença dele, vai resistir. Sabe por quê? Porque vai entender o reino de Deus, vai vestir as armaduras que o Senhor tem para nós, porque havendo feito isso, vamos ficar firmes. Aonde está baseada a tua fé, meu irmão? Aonde está baseada a tua fé? Fundamento de Deus, aonde está no nosso coração? Vamos entrar na armadura, primeira armadura, cingidos com a verdade. Versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu comecei hoje a estudar essa palavra que Deus tinha me dado, e eu fui ali para a origem dos soldados, daqueles que iam para a batalha, daqueles que iam ali de frente a lutar. E aqui, né, cingir com a verdade, no qual a palavra de Deus diz no versículo 14, é como se fosse um cinturão. Os soldados eram cingidos com um cinto, que era um suporte e aonde colocava a espada, protegendo aqui toda essa parte dele. Olha que interessante. A primeira armadura de Deus, ela fala de um cinto, de estar cingido com o nosso ombro, com a verdade. Ela nos revela, nos revela uma verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade nos libertará. Ei, você não pode ir em lugar nenhum. Você não pode anunciar o Evangelho. Você não pode querer ter uma vida nova se a verdade de Deus não estiver em você. Se você não estiver cingido da verdade. Porque, meu irmão, a palavra cingir significa cobrir-se. Nós estamos entrando na primeira armadura de Deus, mas Deus ele quer cobrir você essa noite com a verdade. Porque um dos maiores ataques do inimigo é através da mentira. O que se combate com a mentira? A verdade. Você combate qualquer mentira na verdade. E o cinto de garantia, a defesa do quadril, estava protegido ali. Estava protegido também de qualquer tipo de golpe baixo. Meus irmãos, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é sujo. Ele tenta nos atacar com mentiras. Ele tenta nos atacar com calúnia. Mas se você estiver coberto da verdade de Deus, a mentira não vai poder chegar até você. Então vista, se cinge essa noite, se cobre essa noite da verdade. Vírgula. E vestida a couraça da justiça. Segunda armadura de Deus, a couraça da justiça, no qual ela era feita ou de metal ou de couro. Ela protegia o peito e o abdômen, o coração e os órgãos vitais. O Senhor essa noite ele quer te dar a couraça da justiça. Ele quer te dar a proteção do teu coração. Eu aprendi há muito tempo atrás, e isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Um dos motivos que
que nós mais caímos é através do sentimento, que está relacionado ao coração. O inimigo, ele tenta atacar o nosso coração. Sabe por quê? Porque uma vez ferido o nosso coração ele perde a função original, porque a função original é atingida. O inimigo, ele tenta lançar palavras, ele tenta lançar setas, dados inflamados em nosso coração. Mas quando eu tenho a coragem da justiça, quando eu tenho, eu tento no máximo ser justo, aplicar a palavra de Deus na minha vida enquanto eu estiver vivendo, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar blindando o meu coração de toda seta do inimigo. Eu vou estar blindando o meu coração de toda seta de Satanás. Vou estar blindando meus órgãos vitais, vou estar protegendo. E Deus nos chama para praticar a justiça. Se pratica a justiça através da verdade. Primeira armadura, eu sou coberto da verdade de Deus. E depois o meu coração ali é tomado, protegido pela coragem da justiça. Porque nos dias maus, eu vou procurar sempre agir como o Senhor agir. Quando se levantar alguma coisa contra a tua vida, experimenta perguntar o que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus está pensando de mim nesse momento? Eu não posso sair para a guerra sem estar preparado. Eu não posso sair para a guerra sem as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Terceira armadura. Versículo 15: calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. O pé é uma das coisas mais importantes, sabe por quê? Porque é através deles que a gente vai para outros lugares. E quando você está vestindo calçado ali, na preparação do Evangelho, isso aqui eu interpreto essa noite que aonde eu for, aonde eu pisar, eu estarei levando o Evangelho da paz. Além de estar sendo protegido contra as coisas que nós estamos andando, através dele vamos pisar em lugar, andar aí aonde nós jamais imaginamos ir. Sabe o que é isso? Deus vai te levar no território inimigo para resgatar vidas que estão necessitadas. Deus vai tocar no teu coração na madrugada. Você vai preparar algo, vai lá para debaixo da ponte, abraçar um viciado, abraçar um morador de rua. Não apenas levar um alimento, não só isso, mas levar a palavra de Deus. Você vai entrar lá onde Deus está te incomodando, através da sandália que você vestir, que é o Evangelho, a preparação, e vai poder anunciar aquilo que Deus tem para mim e para você. Talvez você está escutando agora, eu vou dar uma conclusão mais fácil de você interpretar. Ter os pés calçados para o Evangelho é você estar disposto a ir aonde Deus te mandar. É você estar disposto a pisar em lugares que, independente de onde você está, você sabe que a presença de Deus, através da verdade, da justiça e da preparação do Evangelho da paz, vai estar contigo naquele lugar. Não é sair andando de qualquer jeito. Número 4, escudo da fé. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que o escudo protege? A maior parte do nosso corpo. Você pega o escudo e coloca aqui, ó. Se você quiser, você protege a cabeça, protege a parte de baixo. Você pode abaixar e proteger quase todo o teu corpo através do escudo da fé. A fé é um firme fundamento daquilo que eu acredito, mas eu não vejo. E quando eu tenho um escudo, que é a maior parte daquilo que protege todo o meu corpo, quando eu tenho a fé, aquela crença, acreditar, mesmo quando eu não estou vendo,
escudo da fé vai me cobrir de todas as coisas que o maligno tentar colocar na minha vida. Ele tampa todas as brechas. Porque eu posso ter uma falha aqui, você coloca o escudo da fé na frente. Você tem fé que o Senhor, nosso Deus, mesmo que você não vê, mas você sente, vai te proteger de todas as setas de Satanás. Estamos vivendo uma época difícil sim, mas começa a vestir as armaduras de Deus, que nada vai poder chegar até você. Sabe o que é você combater o escudo da fé? É tudo que acontecer na tua vida, principalmente as coisas ruins. É você falar assim: eu tenho fé que o meu Deus pode mudar essa situação. Ei, sai pra lá, Satanás, porque a fé está dentro de mim, ela move montanha. A fé que está dentro de mim, ela pode fazer o sobrenatural acontecer. Ei, eu não sou Tomé, eu não preciso ver para crer, eu acredito mesmo sem ver, porque tem um Deus de sangue derramado na cruz, o qual eu posso sentir dentro de mim. Maravilha! Oh, aleluia! Isso é escudo da fé. Nada pode me deter, porque o meu Deus é todo poderoso. Aleluia! Às vezes uma parte do teu corpo vai estar um pouquinho cansado, coloca o escudo na frente, meu irmão. Vamos aprender a usar as armaduras que o Senhor disponibilizou para nós. 5 versículo 16: tomai também o capacete da salvação. O capacete protege o quê? A cabeça. Olha que interessante, se você for ferido na cabeça, todos os movimentos do seu corpo vão ser paralisados, porque a mente, ela que comanda todo o corpo, o cérebro. O cérebro comanda toda a parte do corpo. Olha que interessante aqui, fala do capacete da salvação. Nós sabemos que a graça foi dada para mim e para você, um favor merecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. Então, seja, para mim ser salvo, não me requer nada, porque a graça já me foi dada. Sabe o que é isso, meu irmão? Eu e você já somos salvos em Cristo Jesus. Só que eu tenho que manter essa salvação, porque eu vivo num mundo no qual o inimigo tenta me tragar todos os dias. Então aqui é o capacete no qual protege a cabeça, no qual nos remete à mente. Em Romanos capítulo 12 fala: não vos conformeis com este mundo, deste ser, mas transformai, renovai a nossa mente em Cristo Jesus, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que Deus está pedindo para mim e para você essa noite? Transformação de mente. Nós falamos aqui semana passada de arrependimento, vem de metanoia, transformação de mente. Para mim entrar no reino do reino dos céus, eu tenho que ter uma nova mente em Cristo Jesus. Então eu não sei o que a tua mente tem vivido nesses dias, o que você tem pensado, mas hoje Deus Ele está colocando em nossa disposição o capacete da salvação. Sabe o que é isso, irmão? Quando vinha um ataque de Satanás, quando vinha as dúvidas, você coloca esse capacete e você vai mandar Satanás correr um pouquinho dos infernos. Sabe por quê? Porque toda dúvida vai ser retirada pelo Espírito Santo de Deus. A tua mente vai estar protegida e você vai começar a viver a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. Então nós começamos a falar de cingir nossos lombos com a verdade, proteger nosso coração com o coração da justiça, calçar nos pés o evangelho do Senhor, o escudo da fé que me protege de qualquer situação, o capacete da salvação que protege a minha cabeça, que protege a minha mente. E para terminar, essas armaduras de Deus, a espada
16, 17. Tomai também o capacete da salvação, já vai falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, temos que conhecer a palavra do Senhor, porque sem conhecer essa palavra aqui, a gente não vai para lugar nenhum. Eu aprendi essa semana com o apóstolo Luiz Hermínio. Ele falou algo que muito me impactou. Quando você lê um livro, você pega um livro para ler. O que vem antes do livro? O autor. Então eu não posso ler um livro se eu não conhecer o autor. Você pode até ler, mas serão apenas letras que você vai interpretar da maneira que você talvez entender. Mas quando você conhece o autor, você não interpreta a letra. Você não lê apenas por ler. Ou seja, você vai ouvir a voz do autor que você está lendo. Sabe o que é isso? Deus vai te revelar mistérios através da palavra do Senhor, revelações. Porque antes de ler o livro, nós vamos conhecer o autor. E o autor desse livro é o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que falou: haja luz e ouve, porque ele tem o poder na palavra. E aqui, nessa última armadura, fala da espada do Espírito. Essa arma é uma arma de ataque contra o inimigo. Você se defendeu até aqui, mas é hora do confronto. Aleluia. Quando Deus revelou quem era Jesus, a primeira coisa que aconteceu, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Talvez hoje você ninguém te reconhece. Talvez hoje ninguém sabe quem você é. Porque talvez até hoje Deus tenha decidido te esconder. Mas eu te falo essa noite, que chegou a hora de Deus fazer você aparecer. Sabe como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Através da palavra de Deus. Então não vamos sair na rua batendo em ninguém. Não vamos sair na rua gritando com ninguém. Não vamos sair na rua falando nada que não é para a gente falar. Porque a nossa arma está aqui, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Não tenho como guerrear guerra nenhuma sem a palavra do Senhor. Porque o que vai ferir o teu inimigo, o que vai derrubar Satanás na tua vida, é a palavra de Deus. Vós já sois limpos pela palavra que vos tenho lido, que vos tenho falado. Conhecerei da verdade a palavra de Deus, e essa palavra, através do Espírito Santo, vai te libertar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aonde Deus me mandar, seja qual enfrentamento eu vou ter que enfrentar, você vai vencer através da palavra do Senhor. Todas as outras armaduras te protegem, mas essa última, ela é uma ferramenta para você atacar o seu inimigo. Porque a nossa luta não é contra aquilo que nós vemos, mas contra aquilo que nós não estamos vendo. Região celestial. Nós estamos numa batalha espiritual, no qual nós temos que colocar a espada. E aonde que a espada é colocada? No cinturão da verdade. É aquele cinto, cingir o lombo da verdade. É a primeira armadura que nós falamos aqui. É aonde é o suporte para colocar a espada, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é encaixada com a verdade.
edificar a minha e a tua fé nesses dias. Versículo 18, para terminar. Depois que eu me vesti dessas 6 armaduras, versículo 18 me diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não adianta eu apenas vestir as armaduras, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que abrir minha boca para adorar o Senhor todos os dias. E além disso, eu tenho que vigiar, porque o vigiar é antes de orar. Ei, as coisas são oferecidas lá fora, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Guarda uma coisa para você: Satanás ele não pode entrar na tua mente. Satanás não pode saber o que você pensa, muito menos saber o que você sonha. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem projetos, propósitos de Deus que ele só revela para você. Aprenda uma coisa essa noite: Satanás não pode saber aquilo que nós deixamos ele saber, porque às vezes nós falamos demais. Pensa que o Espírito Santo hoje está experimento. Ei, como pastor, essa noite eu falo para você que está nos assistindo: não entra numa guerra sem saber aonde você está entrando. Não entra numa batalha sem saber quem está contigo. E sabe o que é o mais importante? Que nós estamos do lado de Jesus. E sabe o que isso me traz? Quando Jesus está comigo, não importa o tamanho do meu problema, não importa o tamanho do exército lá fora que tenta me destruir, eu, com Jesus, nós somos a maioria. Não importa o tamanho do teu problema, é o que está acontecendo na tua vida hoje. Satanás está tentando destruir teu casamento, está tentando destruir tua vida, tua família. Talvez na tua casa aí está chegando a fome, talvez tu está preocupado, a falta de emprego. Talvez você está triste, chorando, talvez esse vírus entrou, talvez a enfermidade, talvez você está doente no hospital, ou algum ente querido seu está passando por um momento de dificuldade. Eu venho te apresentar hoje um Deus, um Jesus, o Espírito Santo. Eu venho te apresentar hoje Yeshua, Mashiach. Eu venho te apresentar hoje o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Eu venho te apresentar hoje aquele que derramou o teu sangue por amor de mim e de você. Eu venho te apresentar um Deus que pode mudar a tua situação. Eu venho te apresentar um Deus que pode mudar a tua história, assim como ele mudou a minha. Eu venho te apresentar um Deus que move céus e terra ao nosso favor, se preciso for. Mas tome uma posição essa noite. Ore sem cessar, clama sem cessar. Se reveste das armaduras de Deus. Guarda o teu coração do maligno. Venha semear na tua terra. Venha alicerçar a tua casa na rocha. Venha praticar aquilo que Deus tem falado com você. Porque acima de
profetizo na tua vida agora. Como ministro do Senhor, não importa a palavra do médico, não importa a palavra do patrão, não importa a palavra do vizinho, não importa a palavra que tem falado para você, eu profetizo agora